Em 1985, o nosso entrevistado ganhou o primeiro disco de ouro da música instrumental brasileira com o LP Gaita Ponto. Mais de 30 anos depois e diversos álbuns lançados, esse gaúcho é uma referência nacional e internacional quando o assunto é acordeon. O trabalho dele é marcado por ritmos tradicionais do Rio Grande do Sul. Também conhecido como borguetinho, ele teve o primeiro contato com acordeon aos 12 anos e aos 16 já se apresentava para o público. Hoje nós temos o prazer de receber o músico Renato Borghetti e o violonista Daniel Sá. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado, prazer também. Renato, o acordeon entrou na sua vida como um brinquedo que foi ganhado de seu pai. Quando foi que virou um instrumento profissional? Pois é porque o instrumento que eu toco é esse acorde, você chama aqui no Nordeste de pé de bode, ou fole, oito baixos. Então é um instrumento pequeno. Então como eu não venho de uma família de músicos, o meu pai e a minha mãe me deram de presente para que eu brincasse de tirar som, essa coisa. Mas eu já em um ano já estava tocando, mais ou menos. Um ano eu comecei a descobrir que daquele brinquedo saía som, né? Então eu fui tirando mesmo de ouvido por conta, comecei a tocar em algumas atividades lá no Sul, acabou que virou a minha profissão mesmo. E você é o primeiro músico da sua família? Sou o primeiro e agora, claro, tem os filhos que seguem, tocam também, mas meu irmão não toca e os meus pais também não. Em seu trabalho é constante a presença do vaneirão e milonga. Sim. Quais são as características desses ritmos? Eu diria que o vaneirão, ele é assim como se fosse talvez o nosso forró, o nosso baião. Ele é o ritmo mais tradicional, mais bailável, mais de festa, sabe? A milonga é um ritmo que nos chega, a gente tem a fronteira com a Argentina, com o Uruguai ali muito, então a cultura se mistura muito. Então alguns ritmos como chamamé, milonga, chacareira, então essas zambas, os candombres uruguaios também, isso tudo se mistura, principalmente a milonga. A milonga é um ritmo que transita tanto no Brasil, no sul do Brasil, quanto na Argentina, quanto no Uruguai, como se fosse um ritmo nativo de origem, isso muito antes de se falar em Mercosul, Bloco Econômico, Integração. Como você falou, você toca a gaita ponto, né? Para vocês, com esse nome pra gente aqui, sanfona oito baixos ou pé de bode. Esse instrumento é popular lá no Rio Grande do Sul? Eu acho que, assim como aqui no Nordeste, o pé de bode, a gaita diatônica, a gaita de botão, é menos popular que a sanfona de piano, né? Que lá no Sul também. Claro que existem muito mais tocadores de acordeon apianado do que de gaita ponto. Então a gente está tentando não mudar isso porque não tem uma necessidade de mudança, não há uma ânsia de mudança, mas pelo menos mostrar também para as pessoas como é que é essa outra sanfoninha, como é que é essa outra gaita. Nós lá no Rio Grande do Sul chamamos todas as sanfonas de gaita, né? E uma das formas de mostrar esse instrumento é um projeto que você tem, né? O Fábrica de Gaiteiros. É um projeto porque, como eu falei, a gaita ponto, a gaita diatônica, essa gaita de botão tem algumas características, botões, quando abre o fole é uma nota, quando fecha é outra no mesmo botão. Então, mas uma das características principais desse instrumento também é a limitação, ele não possui todas as notas e é um instrumento um pouco difícil de entender às vezes também. Então talvez por isso as pessoas não tocam ou quando começam a tocar uma gaita dessa já passam para um instrumento mais completo. Então a ideia é exatamente de resgatar não só a fabricação, porque a gente fabrica a gaita de oito baixos e a gente oferece aulas gratuitas para crianças, né, de 7 a 15 anos. Essas gaitas todas da fabricação são destinadas às crianças, por isso que não é uma fábrica de gaitas. A gente fabrica o instrumento, mas a gente não comercializa o instrumento. Todos eles vão para as crianças, a gente está com 8 escolas já e 250 crianças. Já tem quantos anos esse projeto? 4 anos. 4 anos. É um projeto maravilhoso. Assim, eu pensei que o resultado musical iria demorar muito mais, porque eu não sabia o ritmo de aprendizado dos pequenos, né? Mas é impressionante como aprendem rápido. Então já tem uma meninada tocando muito bem. Nesses 30 anos de carreira, o que é que mudou no trabalho do Renato Borghetti?
Nisso aí eu acho que a gente pode, talvez, eu posso lembrar uma frase do Dominguinhos, que disse uma vez para mim que, pô, Borghetti, uma das características é do muito rápido, muita nota, muita velocidade. Quando você for ficando mais velho, você vai ver que uma nota bem colocada vale por um monte. Então, quer dizer, eu acho que isso aí, a maturidade vai exatamente dando também essa noção de que, claro, uma das formas de compensar a falta de notas mesmo, a limitação do meu instrumento é talvez também essa coisa do virtuosismo e da velocidade, mas também existem outras formas de expressar a arte, a música com um pouco mais de suavidade, que isso acho que a gente vai aprendendo com a maturidade. Na produção do álbum Fandango, você resolveu fazer um processo inverso. Você transformou a casa de campo de sua família em um estúdio de gravação. Como foi essa experiência? Foi essa ideia. O Fandango foi o 30º trabalho que eu fiz entre vinil, na época do vinil, né, depois CD e DVD. E todos eles foram gravados em cidade grande, porque por um motivo técnico. Os estúdios estavam lá, o equipamento, essa coisa toda. Mas a minha música é rural, a minha música não é urbana. Então eu resolvi nesse disco, no Fandango, fazer o caminho inverso. Trazer a música para a sua origem, que é o campo, que é a área rural, e captar lá não só a música para registro, mas também a forma de composição. Quer dizer, a gente foi criando e montando a música, compondo e arranjando tudo no momento da gravação. Então, para as pessoas também verem como é esse processo, desde a música quando nasce até como ela fica depois de gravada e arranjada. Você já fez diversas turnês, principalmente na Europa, e um país que você sempre se apresenta é a Áustria. Sim. Como é a recepção lá? Bom, a Áustria tem um motivo técnico, porque a nossa empresária é austríaca, ela é de Innsbruck e reside em Viena. Então, a partir dali, acaba que a gente começou por Viena, começamos o trabalho na Europa há uns 12, 13 anos em Viena, mais 15 anos. Então, a gente toca bastante, com uma regularidade boa na Europa, e eu acho que eu não sinto muita dificuldade, porque a gaita veio de lá, o instrumento veio da Europa, né? Então a gente só está devolvendo 100 e poucos anos depois, com esse sotaque brasileiro, com essa forma brasileira de tocar. Eu acho que até dentro do Brasil, a forma de tocar do Sul é um pouco diferente da forma tocada, por exemplo, no Nordeste, no Centro, no Norte, até eu acho que por essa influência de fronteira. Então eu acho que a gente tem um pouco, os nossos ritmos são muito mais marcados, mais duros, mais rígidos. Eles não têm aquela ginga que eu acho que tem nos ritmos já do centro para cima. Então eu acho que isso talvez seja uma grande diferença, até porque nós temos o nosso shot, assim como tem o shot no Nordeste. E o shot do Nordeste, a execução pode ser a mesma, mas o que se ouve é um pouco diferente, exatamente por essa forma meio a gente toca rígido, parece aquela coisa militar, assim, que tem que tocar batido, porque o pessoal para dançar daquele jeito. E aqui parece que o shot é um pouco mais suave. Você costuma vir sempre ao Nordeste? Eu venho, sim, venho. Eu fiz o meu primeiro disco em 1984, e em 1985 eu já tive duas relações muito fortes com o Nordeste. Primeiro eu recebi o convite do Gonzagão para gravar com ele, quando ele era vivo ainda. Foi final de 84 para 85, eu fiz o Forró Neirão com ele, no disco lá gravamos no Rio. E no meu disco, segundo, eu tive a participação do Sivuca. Então, então essa proximidade, esse contato com o Nordeste já vem de muitos anos. Então vamos ouvir um pouquinho vocês, né? Claro, vamos lá, Daniel. Vamos fazer.
muito bonito o som de vocês e eu agradeço pela participação aqui no nosso programa. Obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco da música do sul do Brasil também. E essa foi mais uma edição do Entre um Café e uma Prosa, dessa vez com o Renato e com o Daniel. E para você que nos assistiu, muito obrigada. Até o próximo programa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.